So, guys, nós faremos agora a revisão, tá? A última revisão que nós temos para avaliação de vocês, que é o conteúdo gramatical do Simple Past. Simple Past, o regular verbs, os verbos regulares no passado, tá bom? Então, aqui na página 168, 168, que é a página 168 do apêndice de vocês. Tem aqui uma explicação bem rápida, tá tudo em inglês, mas eu vou falar para vocês e também irei traduzir, tá bom? Para ficar mais joinha. Right. So, guys, aqui diz assim: to talk about actions in the past, we can use some expression of time. Para falar sobre ações no passado, nós podemos usar algumas expressões de tempo. Essas expressions of time, deixa eu escrever aqui, tá? Vamos guardar. Expression of time. Look this. Tá. Vamos guardar isso aqui. Yesterday, last night, weekend, month, we're, Saturday, essas expressions of time aqui, ó. Yesterday, ontem, last night, eu tô falando com sotaque britânico, né? Last night, ridículo. Na noite passada, weekend, semana passada, last month, mês passado, we're, last year, e last Saturday, ou Saturday, tá? No inglês americano. Tá, essas aqui são as expressões de tempo, tá? E aqui a gente tem um exemplo, tá bom? E a gente tem aqui alguns exemplos, ó. When was a child, I fear day, 2 weeks, 1 month, 5 years ago. Quando eu era criança, alguns dias, aí pode usar isso aqui, ó, tá? Pode usar 2 weeks ou 1 month, 5 years ago. Agora, o que nos interessa aqui, só recapitulando o que a gente falou em vídeo, tá? O que eu falei em vídeo para vocês, é que os verbos regulares, tá? Regular verbs, o simple past, a gente sempre vai acrescentar o ed. Essa, a grosso modo, é a regra, tá? Vou escrever aqui. A grosso modo, a gente vai acrescentar nos regular verbs, no simple past, o ed, que é o ed que eu falei, né? O ed. A grosso modo, é isso aqui, né? Mas a gente tem que prestar atenção que nem todos os verbos a gente vai ter que colocar o ed, tá? Eu sei que a grosso modo é o ed, mas algumas palavras que a gente vai já ver, a gente só precisa mesmo só tirar uma letrinha ou não tirar nada se tiver terminado em E e só colocar o D, ó. Aí fica, do mesmo jeito vai ficar o ED, tá? Mas só pra gente entender isso aqui, ó. We use regular verbs with AD, que é o ED, EAR, que é o E, ou ident, que é o IED. E tem aqui alguns exemplos, turma. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, aqui, ó. I cooked a special dinner last month. Eu cozinhei um jantar especial no mês passado. Outro exemplo, agora com outras expressões. Eu vou anotar aqui as expressões de tempo que eu usei para falar desses verbos, ó. O primeiro verbo que eu usei foi cookie no passado. Esse aqui é o verbo normal, tá? No infinitivo. E eu acrescentei nele. E eu acrescentei aqui nele, ó, o ED, o ID, o ED, tá? Então, ficou cooked, ok? Com esse som leve de T aqui no final. Então, ó, I cooked a special dinner last month. E a expressão, ou na verdade, a expressão de tempo que eu usei foi last month.
Não sei se dá para vocês olharem, ok? Aqui nesse exemplo. Outro exemplo. Yesterday, uma expressão de tempo. You cleaned the house. Yesterday, ontem. You cleaned the house. Ontem você limpou a casa. Here. Cleaned. Cleaned. Yesterday, you cleaned the house. Usei só o ED, acrescentei o ED no clean, tá? No verbo limpar. Aqui, eu já tenho here, ironed the clothes 2 weeks ago. Ele passou as roupas há 2 semanas atrás, tá? Acrescentei o ED de novo, ó. Percebam. Nessa daqui, she called my last night. She called me last night. Right. Agora, vamos só entender rapidamente. Até aí, tranquilo. Agora, vamos entender rapidinho quando a gente acrescenta só o E, tá? Que não vai ser preciso tirar letra nenhuma, é só colocar o E, tá? Ou quando a gente precisa acrescentar mais esse I, vamos ver como é que vai ficar? So, guys, vocês viram como que a gente coloca, né? Acrescento ED, né? Que é bem mais fácil, ó. A gente tem aqui no nosso livro, ó, as seguintes anotações. To make the past form of regular verbs, we added ed to the verbs. Ou seja, para fazer a forma do verbo regular no passado, nós adicionamos o ed, tá? Nos verbos play, start, que é começar, call, que é chamar ou chamado, ó. Play, acrescento o ed, start, o ed também, o call, o ed também, que é o ed, tá? Teacher, e quando a gente usar agora o day, quando a gente só coloca o day? Well, nós usamos o ed, o d, nós acrescentamos, na verdade, o d, when the verbs end in, ir, quando o verbo termina em ir, you only add d. Então, aqui os exemplos, like, invited, arrived, que é chegar, tá bom? A gente só coloca o D, ó. Deixa eu escrever aqui para ficar mais visível para vocês. Eu tenho aqui a palavra like. Eu vou transformar agora ele na forma no passado. Como é que vai ficar? Eu só coloco o D, ó. Like it, ok? Próximo, esse aqui. Mas, antes de explicar para vocês essa regra bem aqui, eu preciso só fazer uma observação no que diz respeito ao acréscimo do ED, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente tem uma outra regra aqui, tá? Que essa daqui, ela não é muito comum, mas é pra gente saber como é que usa, né? Então, vamos lá, eu vou ler em português mesmo, para ser até um pouco mais rápido. Quando o verbo termina em consoante mais vogal, ó, ele terminou aqui, né? Vamos, stop, ó, como por exemplo, terminou em vogal, mas consoante. Na verdade, quando ele termina aqui, turma, ó, em consoante, vogal, consoante, isto aqui, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, desse verbo stop, que é parar. Nós vamos duplicar a última consoante, que nesse caso é o P. Então, como é que vai ficar? Essa forma no passado vai ficar stop it, stop it, stop it, ok? Vou ler em português também para ser mais rápido. Quando o verbo termina em consoante mais Y, vamos colocar aqui um exemplo, como studying ou studying. Deixa eu escrever aqui o verbo. Studying, ó, terminou em Y.
Quando o verbo termina em consoante, ó, consoante aqui, mas o Y, o que que nós vamos fazer? Nós tiramos o Y e acrescentamos o IED. Então, vamos lá? Como que vai ficar? Só apagar aqui o Y. E agora, a gente vai acrescentar o IED. Isto aqui, ó. Ok? Então, vai ficar student, 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 ok? Não vão confundir com a palavra student, que é estudante, tá? Porque eu tenho um sonzinho um pouco parecido, mas a gente tem que prestar atenção, muita atenção no contexto, ok? Right? Good. E embaixo a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Eu vou até escrever um aqui. Bom, tá? Para vocês visualizarem melhor um exemplo com a forma afirmativa que a gente acabou de ver. Então, nós temos aqui o I ironed the clothes last Tuesday. Nós transformamos aqui essa tarefa que primeiro era iron the clothes, ou clothes, tá? Esse clothes, a gente fala mais no britânico, e clothes, a gente fala mais no sotaque americano. Então, as duas formas estão corretas. I ironed the clothes last Tuesday. Eu passei roupas na terça-feira passada. A gente usou aqui uma expression of time, lembram? Ó, aqui é uma expression of time. E a gente também transformou aqui, ó, colocou no passado. Eu passei as roupas na semana, ou na terça-feira passada. Agora, se eu quiser falar uma coisa no passado, mas de forma negativa, eu vou usar o... Se eu for usar uma forma negativa, eu vou usar o did it ou did not. Did not, ou essa forma aqui, que é o did it. Did it. I did it iron clothes last Tuesday. Lembrando que eu usei aqui também a minha expressão de tempo, tá? Que Tuesday, terça-feira passada. Então, nesse caso aqui, se eu for falar de algo negativo, tá? Negativo, eu vou usar o didn't, ok? Didn't, ou did not, ok? Good, muito bem. Vamos lá, pessoal. De uma maneira um quanto diferente, vamos agora responder o exercício que foi colocado em vídeo passado. Então, aqui eu tenho um diálogo. Read the dialogue and answer the question. Read the dialogue and answer the question. Leia o diálogo e responda as questões. Como a gente pode ver, aqui claramente, nós estamos vendo um diálogo entre 3 crianças que estão usando o regular verbs, ok? Então, ó, antes aqui da gente ler, a gente vai pegar aqui os verbos que são usados, tá? O ED. O primeiro garoto, ele pergunta assim: What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Olha aqui a expressão de tempo. Expression of time. E a menina responde, né? Ela pensa aqui, limpando o chão. I mopped the floor. I mopped the floor. Eu passei o pano no chão, né? Na casa. Aqui é floor, chão, né? Se for traduzir ao pé da letra. E o outro responde assim. I washed the dishes. Eu lavei os pratos, ó. Coloquei aqui os dois verbos em evidência, tá? Ambos colocado o ED no final para falar sobre o passado. E a gente tem as questões aqui, ó. Letra A, super fácil. The teens are talking about actions in their past. Os jovens estão conversando sobre ações no passado. Letra B. The verbs involved are in their afirmative formas, tá?
tá? E ninguém fez aqui, respondeu na forma negativa, foi na forma A. Próxima questão, a gente tem number 2, student, o apêndice, que a gente acabou de ver, and writing the past form of these verbos. Ou seja, estude o apêndice e escreva o passado das formas desses verbos. Então, foi o que a gente viu, né? Primeiro a gente tem cookie, então vai ficar cooked. Depois a gente tem cleaner, vai ficar cleaned. Colocando tudo ED aqui, ó. C, walking, vai ficar walked. Iron vai ficar ironed. Iron, na verdade. Wiper vai ficar wiped. Float vai ficar float. Ok? E essas são as respostas. Próxima questão, na página 52, né, 52, a gente tem assim. Some people are talking about the last weekend. Use the past form of the verbs below to complete the text. Então, vocês irão olhar para esses verbos aqui, ó, e irão completar aqui, tá? Então, aqui, letra A. My weekend was very nice. Meu final de semana foi muito legal. I traveled. Aí eu vou usar o quê? I traveled to Buenos Aires. And I stayed at the Face Hotel. Depois, I watched some movies, né? Claro, some movies tem que usar o walked, né? And rested a lot. E descansei muito. Letra B. I had a great time last weekend. My parents and I. Eu tive um grande tempo. Eu tive um ótimo final de semana. My parents, meus pais, and I. E eu visit the zoo. Visitamos o zoológico. We enjoyed yourselves very much. We photographed many animals. Nós gostamos, nós apreciamos muito, foi muito legal. E nós fotografamos muitos animais. Letra C. I had a great weekend. My friend, meu amigo Ricardo. Eu tive um ótimo final de semana. My friend Ricardo invited me to the party at his house. Me convidou ele para uma festa na casa dele. We listened to music, danced, and talked about anything. Ou seja, eles conversaram sobre muitas coisas.